Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 8. Assim está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está de maneira clara a verdade a respeito da morte de Jesus. A morte de Jesus foi uma prova maior do amor de Deus. A própria Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus provado na pessoa de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, observe que ele morreu pelos pecadores, e como pecadores, nós éramos ingratos, inimigos, irreconciliáveis, estávamos errantes, distantes, desgarrados e perdidos. E foi com esta finalidade que Jesus veio a este mundo, porque da nossa parte não havia nada que pudéssemos fazer para nos aproximar de Deus, justamente por conta da nossa vida entranhada no pecado e na sua prática. Então foi necessário que Jesus viesse e enfrentasse este problema para resolvê-lo, entregando a sua vida como sacrifício vivo e agradável e aceito diante de Deus. Então, a necessidade pela qual o Senhor Jesus precisou morrer é que nós estávamos condicionados a uma morte eterna pelo pecado. Isaías, no capítulo 53, ele deixou registrado as seguintes palavras, no versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, o pecado da humanidade, que fazia separação entre o homem e Deus, só poderia ser resolvido através de Jesus Cristo. Então, o nosso pecado foi a causa maior da demonstração deste grande, maravilhoso e eterno amor de Deus para com a humanidade, e entregar o seu Filho Jesus. E a morte de Jesus se deu em razão desta necessidade do ser humano, o pecado que estava reinando na vida da humanidade, e ela sem condições de fazer nada para aproximar de Deus. Então, a necessidade de alguém vir e assumir o lugar. E o lugar aonde foi realizado e concretizado o plano de Deus foi na cruz do Calvário, através da morte do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Entendendo que ele, como homem, morreu. Como Deus, ele não morre, ele vive para sempre. Mas ele veio e assumiu o lugar da humanidade. Precisava, então, encarnar-se, tornar-se homem, habitar entre os homens, assumir o lugar dos homens e levar sobre ele o pecado desta humanidade. Então, o pecado foi que gerou a necessidade de que a morte de Jesus fosse concretizada. Se isto não acontecesse, não haveria meios de salvação e libertação para a humanidade. O outro ponto que exigiu e que tornou necessária a morte de Jesus é a justiça de Deus, porque na sua justiça Deus precisava punir o pecado. E aqui, na segunda epístola de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. Então aqui nós vemos já 2 pontos da necessidade da morte de Jesus. O primeiro ponto é em função da pecaminosidade do homem. O pecado no homem exigia a necessidade da morte de Cristo. Para satisfazer a justiça divina, também era necessário alguém morrer em lugar do pecador, assumindo o lugar do pecador. E o amor de Deus, pelo qual Deus deu o seu Filho, este amor de Deus foi manifestado em abrir mão do que ele tinha de melhor. O seu Filho unigênito, Jesus Cristo, veio como prova do amor de Deus. E o cumprimento das Escrituras. O próprio Jesus, quando esteve por aqui, em várias oportunidades, ele falou sobre a realização deste trabalho concernente à sua morte. Em Lucas, no capítulo 18, versículos 31 a 33, está escrito assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus afirmou aqui que a necessidade da sua morte era o cumprimento das Escrituras. E Pedro, Lucas deixou registrado em Atos, no capítulo 2, as palavras de Pedro, no versículo 23, dizendo o seguinte: A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto. Então, a necessidade da morte de Jesus se deu por 5 motivos. Primeiro, o pecado do homem. Segundo, a satisfação da justiça de Deus. Terceiro, a demonstração do amor de Deus. Quarto, o cumprimento das Escrituras. Quinto, o propósito estabelecido por Deus para que isto acontecesse. Esta é a razão porque Jesus veio na plenitude dos tempos e rumou no seu ministério até o fim, culminando com a sua entrega voluntária à morte em sacrifício em favor da humanidade. Então, nós encontramos na Escritura verdades sobre a morte de Jesus. Não foi algo surpreso, não foi algo que aconteceu sem que ninguém esperasse. A Escritura está fundamentada em relatar sobre a necessidade da morte de Jesus e como esta morte do Senhor Jesus cumpriu o que estava predito nas Escrituras. Então veja alguns versículos que vamos ler, trazendo-nos a realidade sobre isto. Verdades sobre a morte de Jesus. Primeiro, a morte de Jesus foi predita. O capítulo 53 de Isaías, todo ele fala sobre o sofrimento e a morte do Senhor Jesus. Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Também a morte de Jesus foi o propósito da encarnação. Ele tornou-se homem para poder redimir os homens e levá-los a Deus, conforme encontramos em Apocalipse, registrado por João, no capítulo 5 e o versículo de número 9, onde está escrito, versículo 8 e 9, onde está escrito assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então aqui vemos de maneira clara que a morte do Senhor Jesus foi o propósito de ele assumir a encarnação, vir e nascer como um de nós aqui, para poder entregar-se na cruz, cumprindo o predito na palavra de Deus. Mas a morte de Jesus foi também o cumprimento da sua obra aqui na terra. Nós encontramos aqui no capítulo 16 de Mateus, o versículo 21. Veja o que Jesus disse que lhe aconteceria. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, a morte de Jesus foi o cumprimento da sua obra, a conclusão, o coroamento da sua obra foi a sua morte, a morte de Jesus, cumprindo assim a sua obra aqui na terra. Mas também a morte de Jesus, ela é essencial para a salvação, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 22, ele deixou registrado assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Para que haja a remissão dos pecados, há necessidade do derramamento de sangue. Então Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, na sua morte. Então este sangue que foi derramado por Jesus, ele é essencial para a salvação dos pecadores. E também a morte de Jesus, ela foi testemunhada no céu. Ainda voltando a Apocalipse, no capítulo 5, os versículos seguintes, já lemos 8 e 9, vamos ler de 10 a 12. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Observe agora, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então aqui está verdades sobre a morte de Jesus. Primeiro, a morte de Jesus foi predita nas Escrituras, no Antigo Testamento. Segundo, a morte de Jesus foi o propósito da sua encarnação aqui na terra. Terceiro, a morte de Jesus foi o cumprimento da sua obra aqui na terra. Quarto, a morte de Jesus é essencial para a salvação. E quinto, a morte de Jesus é testemunhada nos céus por anjos, arcanjos, querubins e serafins. E por último, vamos observar as verdadeiras causas da morte de Jesus. Quais foram as finalidades pela qual houve a necessidade da morte de Jesus, e ela realmente cumpriu-se quando ele se entregou diante de Deus o Pai. Então nós observamos que a morte de Jesus foi voluntária, não lhe foi uma imposição, uma obrigação, mas ele ofereceu-se, ele entregou-se a si mesmo, a Deus, ainda antes da fundação do mundo, para o cumprimento desta importante obra de Deus. Portanto, a morte de Jesus foi voluntária. Observemos o que João deixou relatado no Evangelho, no capítulo 18, capítulo 10 e versículo 18 de João. Está escrito assim: ninguém
Versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, a morte de Jesus foi a sua entrega voluntária. Ele entregou-se de maneira voluntária para Deus, assim oferecendo e concluindo o plano da redenção. Mas a morte de Jesus também foi uma morte vicária, ou seja, ele morreu em lugar de outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele disse que poderia ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aqui no capítulo 5. Mas quando nós olhamos e observamos que Jesus não morreu pelos bons, ele morreu pelos pecadores, pelos inimigos, por aqueles que estavam distantes e longe, porque diz a Escritura que nós, sendo inimigos, fomos alcançados pela morte de Jesus. Nós, sendo ainda fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Não foi o caso de Jesus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a morte de Jesus em nosso favor foi a morte vicária. Mas esta morte também foi substitutiva. Não foi somente em favor de outros, mas foi em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. E o apóstolo Pedro deixou bem claro nas suas palavras, na primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 24, o seguinte. 1 Pedro 2 e 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, a morte substitutiva em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, ofereceu o sacrifício diante de Deus, que foi aceito. E Deus, então, aceitando o sacrifício de Jesus, coloca a justiça de Cristo a nosso favor. Motivo pelo qual, quando cremos em Jesus, nós somos justificados e passamos a ter paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, porque a morte dele foi substitutiva. Foi em meu lugar, foi em seu lugar, foi em nosso lugar. Mas a morte de Jesus também, ela foi sacrificial. Foi um sacrifício que ele ofereceu a Deus, conforme Hebreus 9 e 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então a morte de Jesus foi também sacrificial. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, o versículo 13, deixou registrado assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, a morte de Jesus foi expiatória. Ele nos resgatou da maldição da lei através da sua morte. Então, a morte de Jesus foi de natureza expiatória. Mas quando olhamos a Colossenses, no capítulo 1, os versículos 13 e 14, está escrito assim: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, a morte de Jesus foi também de caráter redentor. E João, escrevendo na primeira epístola,
no capítulo 2 e o versículo 2, ele deixou registrado as seguintes palavras. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus morreu como uma morte propiciatória. Nós que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, através da propiciação, chegamos perto. E, finalmente, a morte de Jesus, ela teve a natureza reconciliatória, de nos reconciliar com Deus, conforme nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós observamos que a verdadeira causa da morte de Jesus, ela foi voluntária, ela foi vicária, ela foi substitutiva, ela foi sacrificial, ela foi expiatória, ela foi redentora, foi propiciatória e foi reconciliatória. Então, todas estas causas da morte de Jesus trazem para nós o benefício da libertação completa e total para o gozo da salvação plena e eterna que Deus nos oferece através do sacrifício realizado por Jesus. Então, a verdade sobre a morte de Jesus é que ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Hoje, salvos, libertos e transformados, nós glorificamos a Deus por demonstrar tão grande amor por cada um de nós ao entregar o seu Filho unigênito para que viesse e assumisse o nosso lugar na cruz do Calvário, concluindo assim a obra da redenção. Hoje, libertos e salvos, libertos da condenação, do poder do pecado e muito breve do corpo do pecado, desfrutamos isto com base no sacrifício de Jesus a nosso favor, pelas causas que já foram notificadas aqui. Isto, agora, estamos aproximados de Deus, adotados na família divina, com esperança da vida eterna, aguardando o momento de sermos levados para desfrutá-la na presença de Deus, junto a Jesus e aqueles que ele salvou por este mundo afora. Portanto, glorifiquemos a Deus pela verdadeira razão da morte do Senhor Jesus em nosso favor. Por ele ter morrido em nosso lugar e levado sobre si os nossos pecados, é que hoje podemos testemunhar a libertação e a transformação que ele nos garantiu com a certeza da salvação. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.